Olá, vamos começar. Você dorme, já percebeu, mas não descansa, sabe aquela sensação de sono constante? Eu também, já vivi assim. O corpo deita, mas a mente continua como? Em alerta, falando daquele assunto que parece que não tem fim. Você acorda cansada, como se não tivesse voltado inteira do sono. Já viveu isso? Acho que todo mundo hoje na vida moderna, né? Isso não é cansaço comum. Não é aquele cansaço que você fala, eu vou tirar uma sonequinha. Sabe o que é isso? É um esgotamento que vem de dentro de dentro aqui da nossa alma. Como se algo em você estivesse constantemente se ajustando e nunca se ajusta. Se segurando. O que está se segurando tanto? Se mantendo firme ali, mesmo quando já passou do limite, chega e ainda continua, interminável. O corpo, gente, o corpo não falha. É um mecanismo de muita inteligência. O corpo sempre responde. E esse cansaço, sem explicação nenhuma, esse cansaço é uma resposta inteligente do nosso corpo. Sim, hoje nós vamos falar sobre isso. É um sinal de que algo interno pede, né? Tá pedindo reorganização, né? Tá aqui pedindo. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, psicanalista e terapeuta integrativa. Bem-vindos aqui ao Espaço Mente Aberta. Então vamos lá. Muitas pessoas, vamos dizer, a maioria, né? Muitas dessas pessoas acreditam que o cansaço vem do excesso de tarefas também, mas esse cansaço é um cansaço que uma sentadinha, um cochilo você já se revigora. Mas quando isso não acontece, esse cansaço vem do excesso de quê? De conter-se, de contenção. Sim, conter o quê, Sônia? Conter emoções, conter palavras, conter limites, contenção. E por que a gente faz isso? Aprendemos a engolir o que sentimos, para não desagradar. Lembra disso? A gente não quer desagradar, mas vai além disso. Porque maturidade emocional, né? Trazendo aqui, não é silenciar tudo. Maturidade emocional é aprender, principalmente, e acredito que essa é a parte, assim, que não tem negociação, é aprender a diferenciar o que é dor do outro e o que é dor sua. É não assumir cargas que não te pertencem. Eu falo muito isso daqui. É aprender a falar, mas sem atacar. Porque não adianta você ficar com a sua raiva e atacando todo mundo. Sem atacar, aprender a se expressar sem se atacar, sem se justificar tanto excessivamente, sem se anular. Como que a gente aprende a fazer essa colaboração com o outro, essa troca justa, sem um ficar jogando para o outro as suas questões. E também é saber principalmente calar quando é necessário. Chega um ponto que você está percebendo que é a dor do outro, então cala.
E aí é um calar com consciência, não é aquele calar, agora chega porque eu tô cansada. Não, é calar com consciência. Calar porque você escolhe calar. Porque avaliou o momento. E igual eu falei, e não porque quis agradar ou evitar o desconforto, né? O coração tremar, não gosto de conflito. Você está fugindo de si mesmo. Porque quando esse silêncio, o silêncio, ele não é consciente, né? Não foi eu que escolhi ali parar. Ele vira também um peso na nossa vida. Vira essa contenção, igual eu comecei a falar, conter, conter, conter. E o que não é dito não desaparece. Nossa, Sônia, mas fica onde o que não é dito? É uma emoção. Fica no corpo, roendo, corroendo, aquilo vindo sempre, né? Aí fica voltando em forma de tensão, os ombros ficam tensos, né? Você fica inflexível. Lembra do cansaço? Ele mesmo, aquele cansaço. E aquela ruminação mental, volta na mesma cena, volta na mesma cena, volta na mesma cena. Já viveu isso? A inteligência emocional não existe para evitar conflitos. Muita gente acha isso. Vou fazer um curso de comunicação não violenta para evitar conflitos. Não, é para como trazer esse conflito para um outro lugar sem se ataque. Essa inteligência existe para evitar que você se machuque por dentro, tentando manter a paz por fora. Sabe, eu quero a paz, mas porque dentro de mim tem tanta guerra, tanta guerra, tanta guerra, que eu não consigo respirar, não consigo pensar mais. Aquilo está tomando conta da vida da pessoa. E o corpo se acostuma. Esse cansaço aparece quando você se distancia do que você sente de verdade. Eu não falo daquele sentir raso. Quando você vive no tem que, eu tenho que, sem raciocinar, mais do que eu sinto que, eu senti. Vamos trazer aqui esse sentir, gente. Vamos destrinchar esse sentir. Senão fica, eu sinto e não faço. Porque sentir não é agir por impulso. Não vou. Eu não quero. Não é fazer apenas o que dá vontade. Isso é nossa imaturidade. Sentir de forma madura é perceber com mais consciência. Consciência de quê, Sônia? Como que eu sinto com consciência? O que é isso? Que palavras são essas? Não estou entendendo. Calma, é sentir com a mente presente. Nossa, mas sentimento não vem do coração? Não. Sentir com discernimento, com alinhamento interno. Sabe, aquela você vai se reorganizando. Porque, gente, emoção sem direcionamento gera confusão, gera pessoas aí atacando direto uma outra, agindo por impulso igual ao animal. O animal só é emoção. E razão sem emoção vira rigidez. A pessoa não é inflexível, não muda, pensa assim, é assim, é assim, é assim. Quando o sentir não está integrado com o pensamento, a responsabilidade e a realidade, o que a gente tem é raso demais. E o sentimento, quando ele não é alinhado, ele deixa de ser guia, de nos guiar. Vou me guiar pelo meu sentimento e vai virando uma desculpa. E a gente faz muito isso na nossa vida. Tudo vai virando desculpa. Só faço o que eu sinto vontade. O que é isso?
é um mimo emocional, não é um alinhamento. Você não está ali raciocinando, trazendo sentimento, sentir com a mente. E isso, gente, não é a tão sonhada liberdade, é infantilidade psíquica, né? O sentir maduro não rompe com a realidade, nunca. Não, é a nossa missão, é aprender a sentir com a nossa mente, alinhando emoção com razão, né? O sentimento, ele vai sempre ter um diálogo, sempre dois. Ele considera o contexto, considera o impacto, considera o tempo, os nossos limites, tudo isso aqui, ó, sendo ajustado. Por que insônia? Pela minha consciência, que sabe que está pensando, que sabe que está sentindo. Quando esse alinhamento não existe, que a gente não aprendeu ainda, tem muita oscilação entre se obrigar demais ou se permitir demais sem critério. Ah, eu mereço. Aí não há tratamento que resolva, porque você tem que ter disciplina. Os dois extremos cansam profundamente. Achar que nessa fantasia que pode sempre fazer o que quer ou se obrigar, tenho que. O equilíbrio vai acontecer quando sentir, pensar e agir ocupam o mesmo eixo na nossa vida, dentro de nós, na nossa alma. E quando isso acontece, o corpo começa o quê? A descansar. Ele para de ficar em modo de alerta, em modo de opa, vai ter outro ataque aqui, tenho que me preparar, tá tendo guerra interna, então como que eu vou descansar? Vamos lá para o nosso cotidiano. Em nosso cotidiano, essas coisas que eu falei nesse vídeo, tudo isso se manifesta de algumas maneiras. Por exemplo, você acorda já cansada, sente o corpo pesado, a respiração curta, então, meu Deus, mais um dia de guerra. Respiração curta que é aqui em cima, não? Respiração profunda. E aí, decisões simples se tornam exaustivas. Ai, vou almoçar na casa de alguém, não vou, nossa, não sei, ai, poxa, era só um sim, um não. E a mente, gente, a mente foi feita para quê? Para pensar. Não tem como tirar os pensamentos dela. Ela vai pensar sempre em um monte de coisas. Ela vai pensar sem parar. Quem fala que a mente não está pensando, deve estar morto. Né? Excesso de pensamento todos nós temos. O problema não é pensar demais. Todos os seres humanos pensam demais. Porque a gente tem esse corpo racional. O problema é quando ninguém está conduzindo esse pensamento. E quem é que tem que conduzir o pensamento, gente? A nossa consciência que sabe que nossa, eu estou pensando isso. Olha, veio isso na minha mente. Eu gosto de fazer um exercício que é assim, fala assim, qual é o próximo pensamento? Não vem. Qual é o próximo pensamento? Não vem. Né? Então, tudo o que passa pela mente vai virando ruído, vai virando tensão, vai se contendo, porque você está se deixando aqui, ó, se levar. Não está se colocando numa consciência. Quem está pensando mesmo, não coloca ordem. Existe uma consciência maior em todos nós. Essa parte que percebe que está pensando. Ó, quem está pensando? Só de você fazer essa pergunta, você já está nesse lugar. Então, como que eu posso conduzir esses pensamentos? Quando essa consciência assume o comando, a mente deixa de girar em círculo e ficar trazendo os pensamentos aleatórios que ela quiser. Ou ela trazer só aquele problema que você está vivendo.
ela passa a te servir, porque você que comanda, você é o maior, você que sabe que está pensando, que vai dizer, ó, quero pensar nisso, quero ler isso. Ela organiza, prioriza, direciona. É a nossa consciência, por isso que a gente fala, tenha consciência, fica na consciência, não aqui, ó, nos pensamentos e nas emoções. Pensar deixa de ser desgaste e vira ferramenta. Onde eu quero colocar a minha mente? Para pensar, para elaborar. O que eu quero encontrar para a minha vida? Como eu posso tornar o meu dia melhor, mente? A mente, ela não vai ser silenciada enquanto a gente está viva, porque ela faz parte nossa. Ela precisa apenas ser orientada por quem observa e escolhe o próximo passo. Estou percebendo que minha mente quer trazer sempre aquela confusão, sempre aquela confusão, sempre aquela confusão. Ok, o que eu posso fazer por mim? Como que eu posso colocar minha mente em outras coisas? Como que eu posso dar uma pausa? Porque eu estou cansada, porque a mente leva para isso, vai trazendo, aí a emoção vai junto, e aí vira uma bagunça só. Quando a mente gira em direção, a energia se dispersa demais, e aí fica tudo espalhado. Cadê o prazer? O prazer diminui, não porque a vida perdeu sentido, que a vida é a vida, mas porque toda essa vitalidade está sendo usada para sustentar esse desalinhamento interno. Não é fora, é interno, mas aí a gente começa também a ver o desalinhamento externo também. Quando a gente deixa nossos pensamentos soltos, ele vai trazer mais daquilo. A alegria que a gente tanto quer vai ficando mais distante. Quando você vê, você já está tentando sempre ajustar e aquilo vai ficando mais do mesmo. Você nem sabe quem está habitando você mesmo. E em algum momento você começa a duvidar de quem? De si. Ai, será que eu sou tudo isso? Será que quem? Será que eu mereço viver? Será que eu mereço isso aqui? Será quem eu sou? São perguntas boas. Você começa a questionar pior as suas forças, suas escolhas, sua capacidade. Você começa a se diminuir porque você está tão cansada. Mas esse cansaço não fala sobre incapacidade. Não, você é capaz, sim. Esse cansaço fala sobre incoerência interna. Eu vou mudando o nome, mas para a gente ir se percebendo. Não é fácil, mas a gente tem que começar. Esse lugar vai falando sobre a distância, esse cansaço, né? Entre o que você pensa e o que sente e o que vive. Porque quando tudo está desalinhado, eu nem sei onde eu estou. Eu nem sou o centro da minha vida mais. Quando essa coerência, gente, se rompe, a nossa vitalidade diminui muito, porque olha, tem que colocar energia ali para o pensamento, energia aqui para a emoção que está de um lado, vida do outro. Nossa, muita dispersão. E o corpo, nosso corpinho responde pedindo reorganização, não julgamento. Nunca é julgamento. A dor que o nosso corpo às vezes sente, que a gente coloca o foco ali, é para nos ajudar. A gente não precisa esperar a dor. A gente pode respirar, sentir os pés no chão.